Boa tarde. Todo mundo bem? Chegamos no último capítulo do livro de nossas vidas de 2018, né? Recebemos 13 capítulos, 12 capítulos para escrevermos. De janeiro a dezembro. E dezembro, considerando uma mudança que foi feita no século IV para o século V, trouxeram para uma festividade dos pagãos, que era a adoração ao deus do sol, o deus solar. A igreja alterou a data do nascimento de Jesus para dentro do mês de dezembro. E o nosso tema de hoje é sobre isso, Jesus, o Natal em nossas vidas. Eu costumo dizer, né, quando as casas me pedem para falar sobre Jesus e o Natal, simplesmente sobre Jesus, eu inicio dizendo assim, olha, eu peço perdão a todos, porque para mim falta competência doutrinária, habilidade evangélica e idoneidade moral para falar de Jesus. Mas como ele é boníssimo e misericordioso, então nós temos alguns aspectos que podemos falar sobre ele e esperemos que na tarde de hoje nós possamos sentir, não ter a questão histórica do que ele fez, do que passou, porque ele não fez, ele continua fazendo, da figura que a humanidade construiu, mas do sentimento que ele trouxe quando aqui encarnou e no momento que voltou para a pátria espiritual, manteve as suas virtudes sobre nós. Por isso que ainda sobrevivemos nesse planeta inóspito de sentimentos, de ternura, de caridade e afetividade. Jesus, o Natal em nossas vidas. Qual o verdadeiro significado do Natal para nós? Não precisa responder, só pensar. O que é e quem é Jesus dentro do nosso Natal? E por que, para nós, espíritas, ele é o Natal em nossas vidas? Pensemos sobre isso um pouquinho. Jesus, ao pedir ao Pai um trecho do universo, numa galáxia da periferia do universo, porque a Via Láctea está na periferia das galáxias. É só imaginar uma favela numa cidade, imaginar nos conglomerados de galáxias, a nossa Via Láctea tão linda e luminosa, tão pujante, ela está na periferia do universo. Tá bom? Nós estamos na favela das galáxias. E o nosso planeta está na periferia da Via Láctea, porque é um planeta de provas e expiações, então não pode estar no centro da galáxia, tem que estar nas suas bordas, né? Os primitivos mais na beiradinha um pouquinho, e provas e expiações começando a adentrar no campo de luminescência, de virtudes que a Via Láctea nos proporciona para poder conseguirmos nos lançar em outros. Então Jesus, uma beleza de ser inteligente da criação, irmão nosso, pediu ao Pai que o autorizasse a assumir um quadrante na Via Láctea e naquele espaço desconhecido, inclusive por nós ainda, ele com os hierofantes e os seus arquitetos viesse plasmar, depois materializar um bólido, né, flamígero, porque a Terra foi bem mais quente do que o Sol, nem imaginamos o quanto, mas foi. Assim que o momento que ela desgarra um pouco, até por ser menor, mas está concentrado as forças, né, radioativas da estrela Sol. E a partir dali, Jesus, com seus arquitetos, iniciou a modelação da nossa casa. E ele prometeu ao Pai que ficasse tranquilo, porque ele não perderia nenhuma das ovelhas que para cá viesse, porque ele seria responsável por nós. A doutrina espírita o chama de Paracleto. Alguns dizem Paráclito, eu nunca vi esse acento na palavra, né? Paracleto. Paracleto é promotor, advogado, defensor, cuidador. Ele cuida de nós, espíritos delinquentes, né? Que temos dificuldades de compreensão e da prática da lei de amor, que é a lei divina. Então Jesus, semelhante a nós, o espírito adiantadíssimo, já alcançou níveis de conhecimento, de entendimento, de evolução incomensuráveis. Tanto é que numa passagem do próprio Evangelho,
quando Saulo se dirigia a Damasco, através do deserto da Jordânia, para poder eliminar Ananias, Jesus, a bilhões de quilômetros de distância, lançou-se em sentimento na direção dele, e a luz cegou Saulo. Dizem os estudiosos da Gnose, Rosa Cruz e outras escolas religiosas, filosóficas, de que a estrela solar Jesus é tão pujante que se ele se aproximar alguns bilhões de quilômetros do planeta, o nosso Sol fica escuro, perto da luminescência do nosso modelo guia. Só para entender o que é Jesus. Nós não temos noção, enquanto seguidores dele, dizemos isso de palavra, o que é esse Espírito, do ponto de vista de servidor do Pai, que ele sempre deixou bem claro que tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele realizava, nunca fez por intermédio dele, mas pela vontade daquele que o enviou. Será que nós fazemos alguma coisa pela vontade de quem nos criou? Será que em algum momento realizamos alguma coisa pelo desejo da programação de Jesus em nossas vidas? Precisamos pensar sobre isso. Então não há nenhuma diferença da criação ao processo evolutivo e alcançar níveis incomensuráveis, né, na nossa caminhada para o progresso. Todos nós, semelhantes a Jesus, passamos de mundos primitivos, como seres sem conhecimento, ignorantes numa linguagem cultural, até alcançarmos níveis de inteligência, conhecimento e moralidade incomensuráveis. Jesus veio mostrar isso para nós. Seja como eu, simples e humilde, porque coisas maiores do que eu farão também. Mas como Jesus, esse espírito construtor do planeta, esse espírito gestor espiritual do planeta Terra, dono do leme desse barco que muita gente acha que está naufragando, mas está muito mais ao alcance da evolução do que se imagina, chegou na Terra. Jesus, enquanto Espírito, veio demonstrar que o relacionamento para com o Criador deve ser semelhante à maneira que a natureza se comporta, com simplicidade e humildade. Jesus, quando Maria e José, seu pai biológico, se direcionavam para Belém, eles não encontraram hospedagem, né? Todos nós sabemos disso. Mas era proposital, para demonstrar que, semelhante àquela época aos dias atuais, os nossos corações endurecidos têm dificuldade de dar assistência aos estropiados da terra. Muitas vezes fazemos por movimentação de mamon, um convite, né, da Cruz Vermelha, um convite dos Médicos Sem Fronteiras, um convite, né, de alguma ONG para auxiliar alguém que passou por um terremoto, um tsunami, uma inundação, alguma coisa assim. Mas, de forma particular, não adotamos essa humildade e simplicidade no servir. Necessitamos ser incentivados. Nós não temos motivação, o entusiasmo pessoal. Alguém tem que vir nos cutucar. Jesus, sabendo disso, ele mandou à sua frente tantos outros grandes homens, espíritos, para nos auxiliar com seus ensinos, mas nós não seguimos, e aí ele veio em um determinado momento. E o que é interessante é que como é que ele chegou aqui? Tem uma passagem em Lucas e em Marcos que diz assim: eis que Maria, sua mãe, envolveu em faixas, para poder deitá-lo. Nós colocamos o nome manjedoura para ficar bonitinho, mas é no coxo, e ele poder repousar após ter nascido. Por que envolver o corpo de Jesus em faixas? Ele ia ficar em contato com a palha. Alguém já deitou na grama? Deixou a parte do corpo em contato com a grama? Dá uma coceira bacana depois, né? Imagine um bebê como Jesus, recém-nascido, ter como edredom a palha. Foi assim que esse espírito, que tem uma estrela solar nele maior do que o nosso Sol, chegou ao planeta que ele preparou para a nossa redenção, para que aqui nós pudéssemos nos levantar. Na linguagem copta, ou na tradução literal, levantar-se significa salvar-se. Então ele nos deu esse espaço para que pudéssemos ser construtores do nosso destino, ou como ensina a escola espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, artífices da nossa imortalidade.
E ali no coxo ficou por alguns dias. A mãe com uma determinada dificuldade para cuidar dele, porque no planeta Terra não havia outro espírito encarnado que pudesse amamentá-lo. E os inimigos do amor causaram uma lesão em Maria de Nazaré e ela entrou em sangramento profundo. E aí 3 químicos, ou alquímicos, ou magos, como chamam, levaram até lá o ouro, o incenso e a mirra. E José, como um homem de ciência, porque ele veio ao mundo no silêncio de Deus e foi embora no silêncio de Deus, hipotecando a Jesus um coração sem mácula e um pensamento puro. Nós que somos espíritas, sabemos que classificação se dá a um espírito que tem um coração sem mácula e um pensamento puro. É palavra de Emmanuel, José da Galileia, o pai biológico de Jesus. Tem 20 linhas apenas. E Emmanuel diz, não há na face da terra, não há na nossa cultura, palavras humanas para explicar José da Galileia, o pai biológico de Jesus. E aí, com o ouro, com o incenso e a mirra, José da Galileia cuidou de Maria. E a ela não foi a óbito e conseguiu amamentar e educar Jesus até os dias do ápice do seu evangelho, quando ele ganhou uma coroa de espinho pelo trabalho executado e 3 cravos no corpo, 2 na mão direita, na mão esquerda e outro prendendo 2 pés no madeiro infame. Esse ser solar veio ao mundo nos servir, ser escravo de todos nós e ainda continua escravo de todos nós. Gilberto, você está louco, você está viajando na maionese. Alguns espíritos vão dizer assim, Gilberto, você está fascinado. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É um escravo de nós. Se fez escravo de nós. Se alguém não acreditar, está lá nas passagens de Lucas, Marcos, Mateus e João. Aqueles que se reunirem em meu nome, 2 ou mais, creiam que eu estarei presente. Aqueles que em meu nome rogarem ao Pai, creiam que vão receber o pedido feito. É lindo isso. Mas ele diz que para conseguir isso, nós necessitamos negar a nós mesmos e seguir os seus passos, sermos mansos e humildes de coração. Então esse Espírito Jesus veio trazer o Natal em nossas vidas, nos reconfortando com o seu comportamento, com a sua maneira de ser e de se relacionar com qualquer criatura. Ele nos convida todos os dias a olhar para Ele, não olhar para nós, porque se nós olharmos para nós mesmos, vamos afundar, como Pedro afundou no mar da Galileia quando estava em tempestade e viu Jesus caminhando sobre as ondas. Como pode aos discípulos? É um fantasma, Pedro. Não, é Jesus. Aí, estou com medo. Jesus, venha, Pedro. Enquanto Pedro olhava para ele, ele conseguiu andar sobre as águas. Na hora que Pedro olhou para as águas, o mar bravio afundou. Então precisamos deixar de olhar para nós, negar a nós mesmos e olhar para Jesus. Este sentimento, essa humildade e mansuetude que ele nos traz, dos exemplos que ele deu enquanto encarnado entre nós, vai inundar o nosso íntimo. Teremos condições de vivenciar qualquer aflição, mas ouviremos a palavra dele no íntimo do nosso coração. Tem de bom ânimo, irmão meu. No mundo vós tereis aflição, mas eu venci o mundo e tu vencerás também. Agora, o que é o Natal? Falamos de Jesus, a estrela solar, o Espírito adiantadíssimo, nosso irmão. Mas o que é o Natal? O que representa para nós, dentro da linha de Jesus, o pacificador dos corações, o consolador de todos nós, o ser da paz, o sábio por excelência, o psicólogo de nossas vidas e o médico de almas. Natal é a boa nova. Mas a boa nova, ela não ocorre em algum momento. A boa nova é sempre. A data natalícia é o renascimento. É a nossa reconstituição permanente a cada minuto. Como nós não conseguimos, nos foi dado as horas para poder fazermos isso. Então nós vamos ter 12 horas de renascimento e 12 horas de repouso. Alguns de nós não têm conseguido isso, porque Mamon, ele se sente incomodado e nós ficamos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram até 4 horas da madrugada.
Mas aí 6, 7 da manhã tem que acordar. Mas não foi dado uma noite de sono para que o nosso corpo em vigília pudesse nos tirar de dentro dele. E essa solitária, né, que nos impede de ser expansivos, temos contato com as lições do Mestre no plano espiritual. Todas as noites nós deixamos o corpo na cama, a vestimenta material, e nos dirigimos com a vestimenta espiritual para a escola que nos agrada, para recebermos ou recordarmos as lições do pretérito. Mas o Espírito de verdade fala dessa realidade. Eis que, como outrora, eu retorno às ovelhas transviadas de Israel, para recordar o que havia dito e vos ensinar coisas novas. Quem eram as ovelhas transviadas de Israel? Retomemos a Jacó com seus 12 filhos, tendo um deles, que foi pelos irmãos jogado no poço e vendido como escravo, que fez a 13ª tribo de Judá, ele foi para o Egito. Depois se reuniram todos no deserto para montar a nação de Israel. Não é esse Israel de Mamon, bélico, parcial, preconceituoso que está aí, não. É o Israel das almas que Jesus coordena. Do povo dele que se espalhou no mundo, e ele disse que iria juntar depois como feixes para poder agirem novamente na reconstituição do reino de Deus na terra. E aí esse Natal, que é a Boa Nova, nos vem pelo Espírito de verdade como uma escola consoladora. E nós devemos exercê-lo a todos os instantes, a cada minuto em nossas vidas. Inicialmente nós mesmos, nos negando, olhando para Jesus para que as virtudes dele nos limpem, tire os miasmas pestilentes, segundo ensina André Luiz em suas obras, que nós carregamos, ou as poeiras da iniquidade que nós ainda temos por causa do nosso orgulho, soberba, vaidade, hipocrisia e ingratidão. Então, a Boa Nova está conosco, nos tratando o tempo inteiro. Eu lembro da época de encontro com alguns amigos, depois que eu deixei de ser protestante, hoje você fala evangélico, né? Muito interessante, mas era protestante, pentecostal, né? Batizado no Espírito Santo, falando em línguas, essas coisas todas. Encontro com alguns amigos que permanecem na escola amorosa protestante pentecostal, e eles fazem um desafio que eu fico assim, até que um dia eu tive que ser um pouco mal educado, né? Vocês espíritas não seguem Jesus, apesar de vocês dizerem que ele é o modelo guia, mas vocês não seguem Jesus. Eu perguntei, mas por quê, companheiro? Ah, Gilberto, primeiro que vocês não comemoram o Natal, o nascimento do Mestre. Segundo, que vocês não fazem jejum. Eu falei, só isso, né? Eu falei, espírita faz jejum. Ah, nunca vi. Eu tenho parente espírita, um cunhado, e nunca vi ele fazendo jejum. Eu falei, pergunta para ele, eu vou te dizer. Ele, pelo menos, nós tentamos fazer. E o Natal, a Boa Nova, nós comemoramos. Ele mas de que forma vocês comemoram o jejum? Fazem o jejum, praticam o jejum? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu falei, o espírita faz jejum de pensamento. O pensamento é tudo, porque a boca fala do que está cheio do coração. O coração sente e nós pensamos, materializando isso e lançamos no universo. Se nós não tivermos jejum de pensamento, não vai resolver. Aí eu falei com ele, lembra da passagem bíblica que os discípulos voltaram todos rasgados porque não conseguiram fazer uma desobsessão? Você chama de expulsar o demônio, que não se expulsa nada? Lembro. Por que estava rasgado? Ah, Jesus falou que só tratava com jejum e oração. Exatamente. Jejum de pensamento, sentimento. E a oração que é ligar-se com o divino, com Deus ou com Deus. Ora, se eu estou lá fazendo uma prece por alguém, pensando na pizza na geladeira, ou o filme que eu vou assistir, ou o pernil de Natal que eu tenho que comprar para o dia 25, eu não vou conseguir com a minha oração alcançar os objetivos que Deus pretende, porque eu não farei de mim vestidura das suas virtudes. E nós comemoramos, enquanto Espírito Natal, durante os 365 dias do ano. Ah, eu duvido. Procura seu cunhado. Seu cunhado de vez em quando sai. Ele tem um negócio lá no sábado de manhã com criança, sábado da tarde com jovens, domingo de manhã tem uma sopa, domingo à tarde tem passe, na quinta-feira ele tem um negócio de desobsessão, na terça-feira ele faz conversa fraterna, na sexta-feira ele vai não sei para onde, eu não sei que dia, qual dia que ele fica em casa. Rapaz, agora eu nem sei. Falei, nesses dias ele está comemorando o Natal.
É assim que o espírita comemora o Natal. Porque o cristianismo não é esse nome que deram para o cristianismo. Jesus trouxe a nós para sermos o quê? Seres humanos a caminho. Por isso que era chamado os homens da Boa Nova, homens do caminho. Mas Jesus deu essa ordem, não deu? Ir de 2 a 2, né? E evangelizar a toda a criação. Ele não mandou ficar parado no espaço físico, ele mandou ir, mandou deslocar. O Natal é um movimento, é uma dinâmica. Mas como está ligado ao processo de sentimento, qual é a dinâmica do nosso sentir? Como é que nós olhamos para aquele parente que, entre aspas, consideramos ele alguém em dificuldade, que não vai muito com o nosso modo de ser e nós também não vamos muito com o modo dele se comportar? Que Natal nós estamos propiciando a esta criatura, já que Jesus pediu que nós evangelizássemos a toda criatura. É de uma lagartixa, as mulheres não gostam, uma barata. De uma centopeia, uma lagarta. De uma borboleta, um passarinho. De alguém deitado num papelão na rua, a quem está num palacete governando uma nação, ou numa prefeitura cuidando de um município. Então levar o Natal não está relacionado aos prazeres de Mamon, que hoje nós percebemos, já estão todos apreensivos, tem pessoas estressadas, correndo atrás de promoções para colocar na mesa os alimentos da data do aniversariante. Mas quem é o aniversariante? Foi aquele que disse para Deus: me autoriza, num espaço da periferia do universo, construir uma nave muito linda, para que os degredados da ingratidão, da raiva, do ódio, do melindre, do mal-estar, da inveja e do ciúme, eu possa tratá-los até trazer de volta para o teu seio, porque eu não perderei nenhum. Este ser, ninguém se lembra dele. E aliás, o Natal não é o peru, não é o almoço na antevéspera, né? A ceia, tem gente que faz a janta no dia 24, outros fazem o almoço no dia 25, dependendo da família, se é muito distante ou muito grande. Não é isso. Isso poderia ser feito na virada do ano, né? Na passagem do ano, dia 31 para o dia 1º, aí tudo bem. Mas comemorar Jesus em nós, numa mesa, e muitas vezes é interessante pensarmos que aquela família passou vários dias do ano, praticamente 11 meses e meio, né? Se desentendendo, lançando petardos e recados no Facebook, Instagram, WhatsApp, não é verdade? Se comprometendo uns aos outros, e para depois achar que no dia 25 ou na véspera, dia 24, vai conseguir alguma coisa. É possível que pela misericórdia de Jesus, ele se faça manifesto em virtude de alguns corações justos presentes naquela ceia. Mas nós não conseguiremos, como fez aquela senhora que estava sangrando, carregar as virtudes para o restante do ano até o próximo dia 25 do ano seguinte. O que ele deseja é que a virtude dele esteja em nós permanentemente. Mas para isso, necessitamos deitar na palha. Para isso, necessitamos ter como cama um coxo. E, acima de tudo, ter como telhado para nos proteger o firmamento com as estrelas circulando. Neste processo de não termos nada, de negarmos a nós mesmos, estaremos comemorando o Natal em nossas vidas. Porque não nos faremos numa data que o mundo material, nos evangelhos chama Mamon, criou, para poder dispersar o sentimento da mansuetude e humildade, que são as virtudes do Mestre, que chegou no planeta Terra. Quando ele estava se deslocando para chegar aqui, anos antes, o planeta Terra já começou a se aformosear. As coisas começaram a se equilibrar de uma forma mais ajustada. E assim que ele nasce, todo o sistema fica luminífero. O bem-estar se instala no planeta. Tanto é que naquela época havia um dos Césares comandando, o princípio das guerras foram suspensas, foram paradas. Muita gente não lembra disso. Havia os conflitos dos povos que os romanos haviam incluído nos seus reinos. Mas não havia nações guerreando. As falanges, as centúrias e tantas outras estavam paradas ali a serviço desse César. Era alguém fragilíssimo, tinha uma doença física comprometedora, era franzino, mas era respeitadíssimo pela estrutura bélica daquela época. Mas por que isso aconteceu? Pela estrutura de um ser pacificador no ambiente. É o que Jesus nos pede. Façamos o Natal pacificando o ano inteiro os espaços que nós ocupamos.
Não há nenhuma necessidade de levarmos palavras de exortação, levarmos textos preparados, imagens e músicas, festa de mandarim. Não. Basta a nossa presença, permitindo que a virtude dele em nós se faça manifesta no lugar. Mas como isso é possível? O que eu falei no meu irmão interlocutor pentecostal de outros tempos, que nós andamos juntos. Comemoramos o Natal todos os dias. Sempre acordamos com algo na cabeça para o que fazer na comunidade que estamos assistindo, que estamos atendendo. E aí eu disse para ele, mas nós não fazemos esse atendimento de forma gratuita. Nós atendemos essas pessoas porque sabemos que eles são nossos credores. Fomos nós que nos colocamos naquela situação de penúria e de dificuldade. Sabendo disso, pedindo a remissão e levantando-nos ou salvando-nos a nós mesmos, nos prestamos como servidores, porque o Mestre diz que aqueles que o seguem são reconhecidos por servir e não por ser servido. São reconhecidos por amar incondicionalmente e desinteressadamente. Então, nesse processo, nós precisamos entender que o verdadeiro Natal, enquanto significado, é Jesus em nós. Para termos Jesus em nós, há que se ter humildade para com todos. Há que se ter mansuetude nas intercorrências da vida. Entendendo que qualquer situação na família, questão psicológica, social, material ou política por onde nós nos encontrarmos, essa é uma forma de aguçar a nossa inteligência, para despertar a nossa criatividade e sermos o quê? Solucionadores dos problemas que ali se encontram. Porque nós estamos no universo a serviço de quem? Do Criador. Nós não estamos no universo para sofrer, nem causar sofrimento em ninguém. Estamos para aprimorar os espaços que nós vivenciamos. Então, fazer o Natal é, acima de tudo, recebermos com sinceridade o sentimento do Cristo em nós. Que é simples. Sejam mansos e humildes de coração, pois terei repouso para vossas almas. E a sobrecarga, ele alivia, ele não tira tudo. Mas o que passar da carga que nós temos que transportar, que são débitos nossos, ele consegue aliviar. Mas nós, enquanto espíritos, teremos repouso sempre. Porque todas as noites, dependendo do que fizemos durante o dia, levando a boa nova do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, junto àqueles que convivem conosco, evidentemente que ao deixar o corpo na cama, seremos retirados ali e iremos em espírito visitar as escolas das novas tarefas que o Senhor nos preparou para executar. Porque Ele deixou isso bem claro. Aos fiéis, aos servidores mais seguros e mais capazes, serão dados os postos mais difíceis. Que façamos o Natal nessa observação. Vamos escolher atender aqueles que ninguém deseja atender. Vamos visitar espaços onde ninguém quer entrar lá. Vamos abraçar pessoas que ninguém quer chegar perto. É isso que Jesus pede de nós cotidianamente. Então, se temos a nossa parentela, alguém que neste instante nós lembramos que é alguém com dificuldade, não para nós, mas para ela mesma, vamos até esse ser, ajudá-lo a se direcionar a caminho da luz. Então, nessa linha, quando Jesus pediu para atender 2 a 2 as ovelhas transviadas de Israel, já naquela época ele percebeu que todas as ovelhas não iriam atender. Até porque a lei do livre-arbítrio nos permite fazer escolhas e tomar decisão em caminhos ao nosso bel prazer. Senão não teríamos mérito da vitória alcançada quando nos tornarmos espíritos superiores ou nas outras escolas religiosas, anjos, arcanjos, serafins, querubins ou cristos. Então ele percebeu e diz: eis que eu rogarei ao Pai para mandar um outro Consolador que fica lá convosco eternamente. E nós estamos aqui, na escola espiritista ou na escola espírita, recebendo novamente a consolação de tempos idos. Porque quando Moisés se encontrou conosco, quando ele recebeu os decálogos e desceu do monte para verificar, estávamos agradando a Mamon. E hoje continuamos agradando a Mamon. É muito comum. É comum, por exemplo, se der defeito no carro, de ônibus ou a pé, nós não vamos na casa espírita fazer a sopa. Ligamos para alguém e diz assim: me substitui porque meu carro quebrou. Raramente nós deixamos o carro na rua com um triângulo lá e viemos fazer a sopa. Geralmente vamos atender o Mamon primeiro, porque é o nosso patrimônio. Mas Jesus diz: não vos inquieteis com a posse do ouro, não é? Porque ele a traça e a ferrugem corrói. E onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Qual é a nossa máxima no mundo? Servir.
O exemplo de escravização prática, porque nós espiritualmente, sentimentalmente nós não conseguimos, Jesus demonstrou isso aos discípulos. Quando é que nós vamos, no nosso grupo, decidir o seu substituto? Que o irmão fez a leitura aqui, aquele que quer ser o primeiro, será o último no reino do Pai. Uma leitura fantástica, muito bela para nós. A gente quer ser o primeiro dentro de casa, quer ser o primeiro no trânsito, quer ser o primeiro na faculdade, quer ser o primeiro no comércio, né? Tanto que Mamon criou a história de você quebrar metas, né? Aí você, em vez de quebrar metas, quebra o companheiro, né? Você derruba o colega de trabalho para poder dizer que ganhou metas, né? Vai para a igreja ou vem para o centro espírita receber um passe, mentalizando que a espiritualidade vai te ajudar a vender mais do que os outros colegas de trabalho. Sendo que nós estamos no mundo compartilhando a existência. A natureza mostra isso, é que nós todos possamos vender juntos da mesma forma. Né? Então, nessa linha, eis que o Consolador retorna para quem? Para as ovelhas transviadas de Israel. Eis que eu retorno como outrora para atender as ovelhas transviadas. Nós estávamos lá nas tribos de Judá, andando no deserto com Moisés. Não ligamos para Moisés. Tudo que Moisés fazia, a gente achava que era banalidade. Veio Jesus, ficamos olhando ele ser crucificado, ficamos só assistindo. Mas agora nós não aceitamos a cruz, e a nossa cruz é leve, não é mesmo? Quando alguém nos causa um mal-estar, nós dizemos assim, alguém me deixou nervoso, chateado, né? Fulano tirou a minha paz. Não, ele só tirou a máscara do que somos nós. Aquilo ali é a nossa cruz, a nossa coroa de espinho, que devemos recebê-la e de braços abertos e de encontro à pessoa que nós achamos que está nos incomodando. E na realidade, Deus coloca ali como instrumento para nós levarmos a boa nova até ela. Tem algum vizinho que incomoda? Levarei o Natal. Eu sou o Natal da vida dele. Tem algum filho com problema? Serei o Natal para esse meu filho. Tem alguma esposa, cônjuge, esposo com problema? Serei o Natal na vida dele. Natal é a boa nova. Natal é o sentimento de ternura. É a pacificação em todos os momentos. Daí, nós devemos reconhecer que Jesus nos convida o tempo inteiro a exercitá-lo. E aí, dando continuidade, eu vou ler aqui para não perder a qualidade. Quando Jesus nos convidou para sermos divulgadores do Evangelho, Emmanuel, num texto muito bonito, que chama-se A Manjedoura, vocês procurem ler, tá? Esse texto vocês vão encontrar no livro Antologia Mediúnica, Pensamento e Vontade, né, de Emmanuel, tá bom? Emmanuel chama a atenção para que esse processo do Natal, que nós possamos ser o presente das pessoas, para que elas possam nos desembrulhar para elas. O que é desembrulhar-se? É tirar a casca do egoísmo, da soberba, da vaidade, da indiferença, do melindre, né? Entender e compreender tudo. Então, tirar esses invólucros para transformar as nossas relações em laços de afeto. E aí eu lembro na época, voltando ao meu amigo, dizendo que nós não comemorávamos o Natal, e depois da onde nós espíritas tiramos essa questão de dar sopa, agasalho, fazer prece, visitar, evangelho no lar, ir nos presídios, aonde nós tiramos isso? E aí, lembrando o próprio Emmanuel, ele diz assim, que nós devemos estar lembrados, vou ler aqui para ter a qualidade do Emmanuel, neste Natal, o maior aniversariante está esperando receber o seu presente. O maior presente que poderemos dar a Cristo é a nossa vida, o nosso compromisso e amor para o seu reino, como está lá em Romanos 12:1. Aí Emmanuel dá a sequência, que eu respondi para o meu amigo protestante. O Natal do Espírita é o chamamento de Jesus na seguinte passagem do Evangelho: vinde a mim, abençoados de meu Pai. Recebei como herança o reino ao qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, criou uma estrutura bólida, uma bolota, né, vermelhada, retirada do sol, para modelar os seus continentes, e ela hoje nos permitir estarmos aqui. Desde a fundação do mundo. Aí ele segue: pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolheste. Estava viajando, né? Quando necessitei de roupas, vós me vestiste. Estive enfermo, me visitaste e cuidaste de mim. Estive preso e foste me visitar. Mas, abençoado de meu Pai, a quem der, mesmo que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meu seguidor, o meu discípulo, com toda a certeza terá, vos afirmo, de modo algum perderá sua recompensa e terá galardão à direita, junto comigo, de meu Pai. Então, o Natal, eu ponho a música a você. O Natal
é a nossa ação no mundo enquanto servidores do Cristo. A nossa finalidade é sermos os atendentes do seu amor. Tem alguém que não tem a letra? Moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite, rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar com ele, amor. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite, rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar com ele, amor. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Então a mensagem do mestre é: façais ao próximo o que querais que façais contigo, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a nossa ceia este ano nós possamos ir ao encontro de nossas famílias, convidando a todos para fazer um piquenique debaixo das árvores, nas pontes, nas palafitas, nas favelas. Há aqueles que não têm nem farinha ou ovo frito para comer. E deixemos a ceia de relacionamento para o dia 31 e o dia 1º. Sejamos virtudes de Jesus no mundo, auxiliando aqueles que estão perdidos nas calçadas. E como nós lemos no Evangelho, na palavra do Cristo, aquele que der um simples copo de água a um desses pequeninos, sentará à direita junto comigo no reino de meu Pai. O reino de Deus é o reino de amor. É onde nós, quando deixarmos a vida material, por causa do orgulho, soberba, vaidade, ingratidão, melindre, indisciplina, nós viveremos eternamente. Porque nós estamos apenas no mundo material, mas nós não somos do mundo material. Então, queridos e queridas, com essa mensagem, Jesus, o Natal em nossas vidas, e nós, o Natal nas vidas daqueles que nos procuram.
O amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.